1 Yohanan, capítulo de número 3, verso de número 1. A palavra do Salvador Yahushua nos diz assim: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Yahu. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Yahu, e agora não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabemos que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Yahu se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Yahu não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Yahu. Nisto são manifestos os filhos de Yahu e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Yahu. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aleluia! Aleluia. Podeis vos assentar, amada igreja, em nome do Salvador Yahushua. Aleluia! Amada igreja do Salvador Yahushua, estejais atentos a ouvir a voz do Espírito da verdade aos vossos corações, pois creio que esta palavra é fiel e é digna de toda a nossa aceitação. A igreja de Yahushua, ela precisa compreender que há uma diferença entre os que servem a Yahu com os que não servem. Os que servem a Yahu são reconhecidos por Yahu como seus filhos. Mas aqueles que infelizmente não apresentam a sua servidão à justiça do Altíssimo, tais vidas o Altíssimo não os tem como filhos. Então, irmãos, nós estamos sendo privilegiados pelo grande privilégio de sermos chamados filhos de Yahu. O filho de Yahu é aquele que é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós precisamos compreender, irmãos, que o nosso viver tem que ser um viver de cumprimento da justiça, da palavra que revela a vontade do Altíssimo em nossos corações. Não podemos nunca jamais enganarmos a nós mesmos
dizendo que amamos o Altíssimo Yahweh apenas de lábios, porque Yahushua ele deixou bem claro: em vão me adoram, este povo me honra de lábios, e o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando preceitos que são doutrinas de homens. A igreja de Yahushua, ela não pode viver doutrina de homens. A igreja de Yahushua, ela deve tomar para si o jugo dos ensinamentos da doutrina de Yahushua, que nos ensina que nós temos que ser cumpridores da justiça do Altíssimo, porque a palavra diz que quem pratica justiça é justo como ele é justo. E Yahushua ele justifica o pecador que abre o seu coração para viver de toda a palavra que sai da boca do Altíssimo Yahuwah. Igreja amada do Salvador Yahushua, se sabeis que Yahushua é justo, sabeis que todo aquele que pratica a sua justiça é nascido dele. Nós precisamos compreender que aquele que é nascido do Espírito do Altíssimo, ele recebe o Espírito do Altíssimo. E o Espírito do Altíssimo é Ele que nos cria em verdadeira justiça e santidade. O Espírito do Altíssimo, irmãos, Ele nos ensina de que maneira devemos andar para agradar a Ele em todos os termos da nossa vida. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, nós temos que abrir os nossos corações. O mundo jamais vai nos conhecer, porque infelizmente o mundo não conhece ao nosso Pai Celestial. E Yahushua, ele esteve do lado, ou até mesmo rodeado de diversos homens, vestidos como ovelhas, mas interiormente eram lobos, vestidos de uma capa de espírito religioso. E Yahushua mostra para nós, irmãos, que aquele que sabe que ele é justo deve reconhecer que aquele que pratica a sua justiça é reconhecido por Yahuwah como filho. Porque há uma diferença entre aquele que serve a Yahuwah com o que não serve. O que serve a Yahuwah é aquele que, ao ouvir a palavra da verdade, ele não mais viverá de acordo com as concupiscências pecaminosas da sua velha natureza. Porque servir a Yahuwah, irmãos, é servir um ser soberano, um ser puro, um ser justo. Como é puro aquele que nos chamou para que fôssemos chamados como seus filhos, assim devemos ser puros e justos, através de um viver de retidão, através de um viver de um povo zeloso, especial, de boas obras, um povo sóbrio,
Amada igreja do Salvador Yahushua, aquele que diz que conhece a Yahu e não guarda os seus mandamentos, este tal é mentiroso. Aquele que tem recebido o novo nascimento através da palavra da verdade, conforme nos revela lá em Yahu-Kaf, que é identificado pelo livro de Tiago, capítulo 1, verso 18, a palavra diz que nós temos nascido de novo através da palavra da verdade. A palavra da verdade, igreja de Yahushua, ela nos identifica como filhos. Então, igreja, nós temos que abrir os nossos corações, porque diz a palavra no verso 3, 1 Yahu-Hanan, capítulo 3, verso 3, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Irmãos, nós sabemos que todas as coisas são puras para aqueles que são puros. Nada é puro para aqueles que são infiéis, profanos, carnais e abomináveis. A palavra deixa bem claro para nós, irmãos, que há muitos que dizem conhecer a Yahu, mas negam a Yahu por meio de suas obras. E como filhos do diabo, eles resistem à palavra da verdade. Eles não aceitam. Homens religiosos cercavam ao nosso amo, e eles diziam que eram filhos de Yahu. E Yahushua disse: se vós fosseis filhos de Yahu, vós me amaríeis, e contudo quereis me matar. Quantos que ao ouvir este sermão, que os irmãos sentem prazer de ouvir, e se edificam, e se alimentam deles, e se regozija destas simples palavras que saem da boca do Salvador Yahushua, muitos eles ficam sentindo como que um comichão nos seus ouvidos, porque tais homens eles não podem suportar a verdade, porque são homens vestidos de ovelhas, aparentemente são filhos de Yahu, mas interiormente são filhos do diabo, porque eles não aceitam a verdade. O filho de Yahu é aquele que é nascido do Espírito da verdade, é aquele que passa a ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo prazer em se regozijar com a verdade. Mas tais homens que dizem ser filhos de Yahu, e Yahushua disse para eles assim: vós sois filhos do diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O diabo desde o princípio não se firmou na verdade, e tudo que ele diz é mentira. Quantos que estão apoiados em doutrinas de demônios? Se a igreja viver doutrinas de demônios, naquele dia nós seremos envergonhados por Yahushua. Há uma diferença entre aquele que serve a Yahu com aqueles que servem a espíritos enganadores.
Não basta a gente falar bonito, não basta a gente andar exteriormente decente. Em Yahushua ele disse para os homens daquela época: vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. É mentiroso e pai da mentira. Se fala da doutrina do nome de Yahushua para aqueles que são adoradores da imagem da idolatria. Eles rejeitam a verdade pela mentira. Eles convertem a verdade em mentira. Os filhos de Yahu devem ser puros como Yahu é puro. Mas infelizmente, irmãos, qualquer que comete o pecado de forma voluntária, tal pessoa é do diabo. Tal pessoa ainda não é nascida do Espírito. Há uma diferença entre os filhos de Yahu com os filhos do diabo. Os filhos do diabo, eles não permanecem na verdade. Eles não aceitam a verdade. A palavra diz que há um só Espírito que opera tudo em todos. E este Espírito, que é o Ruach Kodesh, o Espírito da pureza, o Espírito puro, este Espírito, ele convence uns, mas não consegue convencer outros acerca da verdadeira doutrina. Em Yahushua ele disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém pela mesma doutrina quiser fazer a vontade de Yahu, saberá se falo de mim mesmo ou daquele que me enviou. Os filhos do Altíssimo são aqueles que são nascidos pelo Espírito da verdade, através da palavra da verdade. E a palavra da verdade, irmãos, ela vai nos libertar, ela vai nos purificar, ela vai nos transformar pela renovação do nosso entendimento. E aqui no verso 5, olha o que diz a palavra: e bem sabemos que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Irmãos, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que nós possamos continuar progredindo cada vez mais em comunhão na presença do Salvador Yahushua? De modo nenhum. Nós que servimos a Yahushua, nós temos que estar mortos para o pecado, considerando os nossos corpos mortos para o pecado, mas vivos para Yahu, para que nós possamos ser filhos da justiça e não escravos do pecado. Irmãos, nós temos que viver uma vida de compromisso com a verdade até o fim. Naquele dia muitas pessoas vão se achegar até a majestade do Salvador Yahushua e vão ser envergonhados, porque infelizmente eles amaram a mentira e praticaram a iniquidade. Oh, igreja do Salvador Yahushua, se arrependa,
se converta dos seus maus caminhos e torne-se para Yahu, para que Yahu possa te purificar como uma igreja lavada, remida, purificada. Porque muitos querem viver na libertinagem, não vigiam no que falam, não vigiam no que veem, não vigiam no que sentem, não vigiam nos seus pensamentos, não tem uma vida em que aquele viver dá testemunho da verdade, como uma vida de um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é aquele que vive de toda a palavra que sai da boca do Altíssimo Yahu. Ele tem prazer de viver, irmãos, praticando a justiça, se esforçando para ser puro como Yahu é puro. Qualquer que é nascido de Yahu, irmãos, ele não vive uma vida voluntária no pecado. Qualquer um de nós que dissermos que não pecamos, nós mentimos e somos vistos aos olhos do Altíssimo como mentiroso. Mas o Altíssimo, o Altíssimo que conhece os nossos corações, Ele não quer que nós venhamos viver uma vida de conformidade ao ponto de vivermos voluntariamente praticando o pecado. Quando você passa a praticar a justiça, você não tem tempo para viver praticando o pecado. É por isso que Yahushua dizia aos seus seguidores: orai sem cessar, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Entrar em tentação é praticar o pecado, é cair em pecado. Muitos irmãos querem servir a Yahushua satisfazendo os desejos da vontade do diabo. São pessoas que têm o coração endurecidos para não praticar a justiça da caridade. Ao invés de amar o seu irmão, ele odeia. Ao invés de perdoar o seu irmão, ele conserva mágoa, ele conserva ódio. Quantos casais que estão há anos e anos dizendo que são salvos, que são filhos do Altíssimo, mas a esposa não se esforça para praticar a justiça do Altíssimo, que diz que ela precisa ser submissa ao seu marido, que ela precisa respeitar o marido diante da sua autoridade, procurando vencer qualquer situação através do seu silêncio e bom comportamento. Quantos que dizem que são filhos do Altíssimo, mas tratam as suas esposas como se fosse um objeto. As nossas esposas, irmãos, elas devem ser amadas assim como Yahushua amou a sua igreja. Temos que coabitar com as nossas esposas com entendimento, entendendo que elas são o vaso mais fraco. As filhas de Yahu são mulheres sábias que edificam seus lares, mas as filhas do diabo, infelizmente, irmãos, são tolas que destroem a sua própria casa. Nós vemos aqui no verso 6, irmãos, 1 Yahucanã, capítulo 3, verso 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu.
Mas, irmão, então quer dizer que nós nunca vimos e nem conhecemos a Yahú? Não, irmãos. O verdadeiro adorador, ele está sujeito a pecar. Mas enquanto ele vive aqui nesta terra, ele não dá liberdade para que o pecado reine de forma voluntária sobre o seu corpo mortal. Estamos sujeitos a pecar. Mas o Altíssimo, ele diz que aqueles que se inclinam para as obras da carne ceifarão a morte, porque são filhos do diabo. Mas aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, esses ceifarão a vida eterna. E tais vidas que estão procurando se inclinar em obediência ao Espírito, ele está sujeito a pecar. Porém, há uma diferença entre aquele que peca de forma voluntária, conhecendo o pecado, sabendo da sua transgressão, e ele está pecando voluntariamente. E diz a palavra, abra a tua Bíblia em aos Hebreus capítulo 10, verso de número 26. Aos Hebreus capítulo 10, verso de número 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Megoshua, que é Moisés, morre sem compaixão, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Yahú, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. O que o Altíssimo está dizendo para nós? Que se você, se eu, se a igreja pecar voluntariamente, depois que passa a ter conhecimento da verdade, o Altíssimo, ele nos coloca como condenados. Os que vão ser condenados são os filhos do diabo, e não os filhos do Altíssimo. Os que praticam a iniquidade de forma voluntária, tais vidas vão ser condenadas. E quando você peca de forma voluntária, depois de ter conhecimento da verdade, o Altíssimo, ele naquele dia não te reconhecerá. Por quê? Que diz a palavra que todo aquele que profere o nome do Altíssimo aparta-se da iniquidade. Se a pessoa, ao invés de apartar da iniquidade, ela está se voltando à iniquidade, significa dizer que aquela vida não nasceu do Espírito da verdade. Quem nasce do Espírito da verdade tem prazer de praticar justiça, entendendo que, como é puro aquele que está falando conosco, ele se esforça em praticar a justiça, para ser puro também. Então nós vemos aqui, pecar voluntariamente é dar liberdade para que o pecado reine em seu corpo mortal, uma vez que você nasceu do Espírito. Nós temos que brigar com o pecado enquanto nós vivemos nesta terra, e não podemos dar lugar para que o pecado reine em nosso corpo mortal.
pelo que falamos, pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que sentimos, pelo que pensamos, pelas nossas atitudes, comportamento. Amada Igreja do Salvador Yahushua, aquele que pratica justiça é justo como Yahushua é justo. O justo é aquele que é visto aos olhos do Altíssimo como um cumpridor da justiça. Aí o Altíssimo te sela com o selo da justiça, que é o Espírito da verdade, vivendo, morando dentro de ti. Aqui nós vemos, irmãos, no verso de número 7: filhinhos, ninguém vos engane. Quantas pessoas que estão enganadas. Hoje você vê pessoas que dizem que são filhos do Altíssimo lutando boxe. A pessoa diz que se converteu, mas ela põe um biquíni e vai para a praia. Ela descobre o seu corpo para fazer do seu corpo um instrumento de iniquidade. Quantos que diz que são filhos de Yahu, mas não deixa de fazer a vontade dos desejos do diabo. Naquele dia Yahushua vai dizer: nunca te conheci como meu filho, nunca te conheci como minha filha, aparta-te de mim, vós que praticastes a iniquidade. É sério, igreja. Temos que temer a Yahu e guardar os seus mandamentos. Aquele que se considera filho de Yahu, ele tem que dar liberdade para que o Espírito de Yahu te liberte do pecado. Há uma diferença, irmãos. O filho de Yahu são aqueles que são obedientes e tementes às palavras que saem da boca do Altíssimo. Yahushua, ele veio para desfazer as obras do diabo. Mas se a pessoa não dá liberdade, que jeito que Yahushua vai libertar, vai transformar aquela vida de filha do diabo como filha de Yahu? Outrora nós vivíamos nas prevaricações e desejos pecaminosos da nossa carne. O Altíssimo, através da verdade, nos transformou em filhos dele. E o filho dele é aquele que vive obedecendo a palavra. 1 Yahuganã, capítulo 3, verso 10: nisto são manifestos os filhos de Yahu e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é filho de Yahu. Esposas, reconciliem com seus esposos. Esposos, reconciliem com suas esposas. Jovens, reconciliem uns com os outros. Aquele que ama o seu próximo, o Altíssimo te vê como filho dele. Aquele que pratica a justiça, o Altíssimo te vê como filho dele. Mas aquele que ama o pecado, ama a mentira, você fala para a pessoa: olha, você está adorando o nome de uma imagem de escultura, e o nome do nosso Salvador não começa pela letra J. A pessoa está venerando o nome daquela imagem de escultura como o Salvador da alma dela, mesmo sabendo que aquele nome é um nome que veio da mentira do paganismo de Roma. A palavra da justiça do Altíssimo diz que as mulheres devem cobrir a sua cabeça ao entrar na presença do Altíssimo.
para cobrir a glória do homem e demonstrar ao Altíssimo que elas estão usando o véu como sinal de submissão ao Altíssimo, sinal de autoridade perante os anjos. Você fala para tais mulheres, elas falam: não, eu não tenho tal costume. Uso de véu não é costume, uso de véu é mandamento. Tem gente que pega aquele versículo lá de 1 Coríntios 11, do verso 15, diz: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Aí eles entendem que o véu é um costume. A palavra está dizendo ali o que está se referindo em não ter o tal costume de contender. Mas as servas que são filhas do Altíssimo, elas têm o costume de obedecer e não de contender. Aleluia! Então, irmãos, a igreja de Yahushua, ela tem que preservar a verdade. Você fala para a pessoa: olha, as festas do povo hebreu nunca foram de mês em mês. Aí as pessoas comemoram a Santa Ceia de mês em mês. Às vezes comemora de 15 em 15 dias, sendo que o Altíssimo instruiu o seu povo através da sua palavra, que a peça que chamamos de Santa Ceia deve ser de ano em ano e não de mês em mês. Aí a pessoa ainda continua no seu erro, porque é filho do diabo e não filho ou filha do Altíssimo. Vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O desejo do pai da mentira é que os filhos dele andem na mentira. E quem ama a mentira, naquele dia vão ser condenados. Esta é a palavra que o Salvador Yahushua nos deu para nos exortar a praticar a sua justiça e amarmos os nossos irmãos. Amém, não, igreja? Quem recebe esta palavra, diga aleluia. Então vamos orar para agradecer ao Altíssimo por esta palavra. Ó amado Salvador Yahushua, é diante da tua presença que nós nos prostramos para te agradecer e pedir a ti que venha nos ensinar a praticar a tua justiça em toda a nossa maneira de viver. Reconhecemos que de fato há uma diferença entre aqueles que são seus filhos como aqueles que não são seus filhos. Tira dos nossos corações todo sentimento que não provém do teu Espírito, todas as coisas que temos praticado que não provém do teu Espírito. Arranca de nós toda heresia, arranca de nós toda hipocrisia, arranca de nós toda doutrina de demônio, toda palavra enganosa, tudo que não provém da tua justiça. Ajuda-nos a amar o nosso próximo como nos tem amado a nós. Abençoa estas vidas que ouviram a tua palavra, abençoando para que, sustentando estas vidas, para que elas possam ter prazer de viver de toda a palavra que sai da tua boca. Ó meu ame Yahushua, ajuda-nos a ser uma carta viva do teu Espírito aqui na terra, conhecida e lida por todos os homens, através do nosso testemunho da verdade. Tira de nós todo sentimento pela mentira,
todo sentimento pelo engano e nos transforma, meu amo Yahushua, em verdadeiros adoradores, para que possamos te adorar em espírito e em verdade, e não em espírito e em mentira. Visita os nossos amados irmãos de perto e de longe, dos outros estados e outros países. Visita a saúde do teu rebanho, a saúde das tuas ovelhas, a saúde do teu povo. Liberta o teu povo das enfermidades. Ó meu amo Yahushua, eu creio que obras grandes e firmes tu ainda há de realizar na vida de todo o teu povo. Assim assim te agradecemos, pedindo a ti que receba a nossa eterna gratidão, em teu nome. Aminal, meu amo Yahushua. Aleluia. Vamos nos despedir, irmãos. A Shalom do Salvador Yahushua, o Rei Eterno, aquele que é puro, aquele que é justo, aquele que é a verdade. Que esta Shalom seja sobre os vossos corações, hoje e para todo sempre. E a amada igreja do Salvador Yahushua de todo o seu coração diz: Aminá. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de pureza. Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua seja convosco. Quem vos saúda é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os que querem entrar em contato comigo pelo WhatsApp e pelo Telegram ou visitar o nosso canal no YouTube, sejam bem-vindos. No YouTube você pode acessar o canal Irmão Edivaldo Yahushua. Fale conosco pelo 016 98849 1818. 016 98849 1818. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de toda a sua família. Shalom, shalom, amados irmãos em Yahushua.